bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar trocando com vocês, né, a lâmpada, claro. Só que o foco principal aqui é mostrar ali os calangos como eles estão, né. Vamos colocar um alimento aí para eles, né, porque as formigas estão ficando mais fracas, né, no inverno. O inverno as formigas obriga as formigas a aparecerem menos, né, e isso dificulta um pouco as coisas. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou colocar uns insetos ali para eles poderem caçar, né. Já tem um tempinho já, né, que quando eu volto da igreja que eu faço vídeo, ou então eu faço vídeo no dia anterior ou eu posto no domingo quando eu chego, ou então já deixo no sábado mesmo para evitar qualquer imprevisto. Então, mostrar também a vasilha nova, né, que eu comprei no supermercado Guimarães, que tem aqui perto aqui. Vou falar sobre o projeto que eu vou fazer com ela, né. Só que é claro, né, pessoal, eu vou testando tudo para ver se dá certo. Quando dá certo, o negócio continua. Agora, quando o negócio costuma dar errado, aí muda um pouquinho as coisas, tá? Essa vasilha ali, praticamente, que eu comprei, eu vou colocar ela. Eu até falei pra uma moça lá do caixa lá que eu ia usar ela para fazer coisa de formigueiro. Só que eu vou inverter. Aquela ali vai ser da criação desse besouro aqui, né? Eu vou aumentar o espaço deles porque a população cresceu. Só que vai ser em outro vídeo, tá, pessoal? Não vai ser nesse vídeo. Eu vou calcular aqui. Vamos ver o tempo que eu vou levar para alimentar os calangos ali e para poder fazer isso aqui, tá? Fazer a troca. Só que é claro, a parte eu vou fazer a troca em outro vídeo, porque eu tenho que fazer a montagem, tá? Então, assim, pessoal, nesse vídeo, vão alimentar aí os calangos aí, né? Tem mais uma coisa de tenebra ali, porque eu tive que fazer uma geral aí pra poder fazer uma limpeza naquele terrário original. Aí tem esse ali e tem mais outro ali. 3 caixas com tenebro e a caixa principal com tenebro e besouro. Tenebros e besouros, tá? Então pessoal, nós vamos estar usando os tenebros pra poder alimentar eles, né? Aliás, perdão, vamos estar usando baratinha pra poder alimentar eles, né? Até pra variar um pouco a dieta, porque o tenebro ele tem muita gordura e isso pode deixar o seu lagarto obeso, né? Isso pode causar problemas no futuro, mesmo que tenha muita proteína, o tenebro também tem muita gordura. Então até para nós seres humanos os tenebros servem como fonte de alimento, para poder fornecer proteína e gordura, tá? Para quem tem aves também dá certo, né? Atualmente eu tenho 3 codornas agora, né? Então assim, pessoal, pretendo ter peixe, né? Não sei quando ainda, porque o menino que tinha o aquário ele vendeu, mas ele precisava do dinheiro urgente, né? Então eu tinha que montar a mesa primeiro para depois comprar o aquário na mão dele. Mas enfim, né? Como era urgente, então ele fez bem em poder vender, né? E é só alegria, né? Era um aquário de 72 litros, mas enfim, né? Não vou entrar em detalhes não. Nesse vídeo eu vou mostrar a alimentação dos calangos aí com baratas, tá, pessoal? Eu vou retomar aí essa questão aí de mostrar para vocês, tempos em tempos, o desenvolvimento deles, tá? Atualmente estou com 2, né? Porque teve um aí que deu probleminha aí, porque ela não aceitava o gigante como dominante, né? A pérola, propriamente dita, ela não aceitava o gigante como dominante, então por isso ela fez o que queria fazer, né? Porque no geral ela fez uma coisa para poder ele ficar, para poder acontecer o que aconteceu com ela, acontecer com ele, né? Só que aí com a minha interferência o jogo virou, né? Só que por quê? Ela não aceitou a dominância dele, mas eu dava comida para eles por igual. Eu alimentava o macho primeiro e depois alimentava as 2 fêmeas. Sendo que ela primeiro e depois a joia, que tá ali. Então, assim, deu uma reviravolta muito grande. E isso acontece até na vida da gente, tá? Só que questões pessoais eu não vou entrar em detalhes, tá? Porque senão pode ter gente que aproveita disso. Mas é aquilo, né, pessoal? Julgar, não pode julgar antes de conhecer a pessoa. E mesmo que a pessoa seja inferior, você não tem obrigação nenhuma de julgar. A única pessoa que pode te julgar tá lá no céu, tá? É Deus. Deus é a única pessoa que pode te julgar de verdade, tá? A pessoa que julga a outra não é ser humano de verdade, tá? Não vou especificar uma coisa e outra não, tá? Porque isso vale tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, pessoal, bora pro vídeo, né?
Então, pessoal, para começar, vamos abrir o terrado dos calangos ali, colocar o alimento para eles. Aqui nesse aquário aqui, atualmente tem caramujo aquático, né? O caramujo ranchole, ele se reproduziu bastante, né? E somente com a alga que dá aqui em torno em torno da caixa, tá? A reprodução deles é muito expandida, tá? Então vamos coisar aqui. O gigante, pessoal, ele deve estar ali, tá? Ele... Não... Detalhe, antes de colocar o alimento, você deve retirar as fezes, tá? Porque senão vai acontecer o que aconteceu com a pérola, tá? O que foi que aconteceu com ela? Ela pegou a formiga, ela pegou um inseto, ou então uma formiga, em cima das fezes. E o que aconteceu foi o seguinte, foi que ela desenvolveu gosto pelas fezes. Aí, ao invés de comer inseto, ela queria comer as fezes. E as fezes, pessoal, é um monte de bactérias mortas. E essas bactérias mortas podem afetar o organismo do calango, então de qualquer outro ser vivo, forçando ele a comer só aquilo. E só que aquilo não dá nutriente nenhum para ele. Nenhum. Tá? Não dá nutriente nenhum para ele, e pouco a pouco ele vai perdendo força, vai perdendo energia, até chegar o momento dele partir para outro mundo, tá? Até chegar o momento dele partir para outro mundo. E foi o que aconteceu com ela, tá? E foi o que aconteceu com ela. Mas por quê? Antes de eu colocar... nesse dia, tava uma correria e tanto. Então, eu esqueci de pequenos detalhes. Não pode, tá, pessoal? Eu esqueci de recolher as fezes. Então, por isso deu esse problema. Porque nesse dia tava uma correria, tá? E graças a Deus tem bastante coisa pra fazer, porque pra vocês verem, eu crio calango, sou jardineiro, conheço de plantas medicinais, né? Não o suficiente, mas o bastante para poder me ajudar no dia a dia e ajudar as pessoas à minha volta, né? Eu só falo pra pessoa dar uma pesquisada para não ter problema, porque esse negócio de saúde é coisa séria, né? Saúde é vida, né? Então é bom a pessoa dar uma pesquisada também, né? Mas eu indico as plantas que foram provadas cientificamente que funcionam, tá? Mas o meu negócio é calango e lagartixa, tá, pessoal? Eu sei que eu mencionei questão de o nome de uma das lagartixas, uma certa pessoa especial, ela escolheu, mas assim, pessoal, eu vou direto aos termos. Não vou... Eu mudei meus planos, tá? Até porque a pessoa não merece, tá? A pessoa não merece essa honra, porque assim, ela não teve nem questão de falar, ela não teve nem questão de falar que ela era casada, tá? Então assim, já vou adiantando que é uma mulher, só que não vou falar nome, porque não pode, tá, pessoal? Isso aí eu não posso fazer. Então, assim, a pessoa não merece, tá? Até porque o marido, o namorado dessa pessoa pode não saber dessa situação que ela se meteu e não tem honra nenhuma. Porque não ficou nem com anel no dedo. Não tava nem com anel no dedo. E você sabe muito bem como é isso, tá? Ficar sem o anel no dedo é como se fosse um insulto pro relacionamento, tá? Não é algema, mas é uma coisa que indica que você tem uma pessoa e vice-versa, tá? E que a pessoa tem a sua confiança, tá? Então, assim, um detalhe, né, que eu vou deixar claro pra vocês aí, até pra galera nova aí que tá acostumada a andar sem um anel no dedo, né, que é comprometido e tá acostumado a andar sem um anel no dedo. Eu, por outro lado, não tenho ninguém, então por isso eu posso expandir o que vier na minha cabeça, eu posso expandir, tá? Até eu achar uma pessoa que siga junto. Até lá, até achar a pessoa certa, eu posso expandir tudo que eu tenho na cabeça. Eu posso colocar em ação tudo que eu tenho na cabeça. Respeitando o direito aqui, né? Respeitando o pessoal aqui de casa aqui. Que é minha mãe, meus irmãos, enfim, essas coisas. Mas fora daqui, fora isso, eu posso expandir o que eu tenho na cabeça. Porque eu vou ter tempo de criar, vou ter tempo de cuidar, vou ter tempo de, enfim, tudo. Porque eu não vou ter que planejar, porque eu não vou ter que pensar no próximo dia, de aniversário da pessoa, no próximo dia de não sei o quê. Porque agora eu tenho que testar tudo. Já testei cachorro, já testei gato, os dois não deu certo. Então assim, passei por 25 cachorros e 8 gatos. E pra mim foi o suficiente pra uma vida inteira, tá? Então por isso que eu não quero ter cachorro e não quero ter gato. Porque eu sei que todos são iguais, tá? E eu não vou ter paciência, tá? Todo cachorro e gato é igual. Vai urinar nas suas plantas, vai cagar nas suas plantas, vai quebrar suas plantas, não vai ter respeito nenhum, tá? E eu sou um viciado por planta, tá? Por planta, eu sou um fanático. Eu sou um viciado, não, perdão. Eu sou um fanático por planta, tá? É essa palavra que eu queria falar. Eu sou fanático por planta. Principalmente as plantas do cerrado. Claro que com devido respeito. Com devido respeito para não ter problema, tá? Então, chega de falar disso e vamos colocar os insetos aqui para isso. Respeitando a autoridade, tá, pessoal? Primeiramente o gigante, depois a joia.
que é os dois tá ali, o gigante e a joia. É normal a fêmea ficar grande, maior que o macho, mas depois a situação inverte. Isso eu já ensinei pra vocês, tá? A partir de uma certa idade, a fêmea para de crescer e o macho começa a crescer. O macho vai ficar com o dobro do tamanho da fêmea e a fêmea vai permanecer e a fêmea vai crescer, só que vai permanecer 2 vezes menor que o macho, tá? Isso é padrão. Então deixa eu pegar aqui, né, pessoal? Aqui é uma caixa de tenebros, né? A primeira caixa. Deixa eu... Esse pano aqui, pessoal, é pra poder evitar das baratas terem estresse, né? Já que a vasilha é transparente. Eu não coloco em caixa preta, tá? Porque caixa que é preta, ou então qualquer outra coisa, pode sim dar alguns problemas, tá? Não vou entrar em detalhe nessa questão, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer de dar problema. Então vamos pegar uma aqui. Aqui, pessoal, você tem que ter um cuidado extra, tá? Primeiro o gigante. Deixa eu ver. Eu vou pegar uma menor, né? Talvez é disso que tá precisando. Pode acontecer, tá, pessoal? Não é tipo assim, vai comer imediatamente. Nem sempre, tá? Principalmente porque tem um tempo que eu não dou barata pra isso. Eu não vou mostrar a questão dos besouros ali não, tá, pessoal? Aliás, vamos ver se eu faço um negócio aqui. Ver se eu acho uma branca. Porque uma que já é meio branquinha, costuma dar certo. Costuma não, dá certo, né, pessoal? Faz um tempo que eu não dou manutenção no terrário delas aqui. Então, pode ter surpresas aqui. Mas os ácaros que ficavam aqui, pessoal, todos eles sumiram, tá? Todos eles sumiram. Aqui, os ácaros que ficaram aqui, zerou tudo. E eu não precisei de nenhum produto químico, tá? Porque esses ácaros atrapalhavam o desenvolvimento delas, tá? Isso aí é biológico, tá? Esses ácaros atrapalhavam o desenvolvimento delas. Vamos ver se eu... Então, assim, é um trem que leva tempo, tá, pessoal? Mas vocês viram ele comendo, né? Agora vamos pegar uma do mesmo tamanho pra ela. Ah, mas eu não posso pegar uma maior, não. Bom, pessoal, o ideal é você pegar do mesmo tamanho ou então menor pra ela. Já que a autoridade é dele, tá? Então, assim, se você pegar uma barata menor pro macho e pegar uma maior pra fêmea, aí você vai ter um sério probleminha, tá? Você tem que pegar do mesmo tamanho, porque a fêmea tem que aprender a respeitar o macho, de qualquer jeito, tá? A fêmea tem que aprender a respeitar a autoridade do macho. Então, por isso, você tem que pegar pra fêmea uma barata menor do que você pegou pro macho, tá? Até pra ela poder respeitar a autoridade dele. As baratas que eu peguei pros dois é praticamente do mesmo tamanho. Mas uma coisa é certa, a do macho é maior. A do macho era maior. Então, assim, a fêmea, ela tem que aceitar a questão, tá? Ah, mas por que a cauda da fêmea ficou mais grossa que a do macho? A fêmea, pessoal, ela nesse período agora, a fêmea ela come mais que o macho. Até um certo período de que ela não vai crescer mais. Aí depois o macho começa a crescer e mesmo que a fêmea continue na comilança, ela vai prevalecer do mesmo tamanho. Enquanto o macho, ele vai começar a crescer. E quando ele ficar 2 vezes maior do que a fêmea, tanto a fêmea quanto o macho vai crescer.
Aí o macho continuará crescendo e a fêmea também vai continuar. Porém, a fêmea vai ficar duas vezes menor. A fêmea vai ficar 2 vezes menor que o macho. E o macho vai ficar 2 vezes maior que a fêmea. E vai prevalecer até a velhice. Porque o macho ele tem que desenvolver os músculos, tem que desenvolver, tem que desenvolver a força, sem falar das mandíbulas, que tem que ser muito forte. Tão forte para poder agarrar atrás da fêmea e poder acasalar. Né, depois que eles completam 15 anos. Porque eles podem viver até os 80, tá? Então, assim, é bem complexo mesmo, tá, pessoal? Mas é uma coisa que... vamos ver se o macho vai comer mais uma. Eu espero que sim. Vou pegar mais um pra ele. Claro que eu vou pegar pra ela também, né? Só que primeiramente pra ele, depois pra ela. E se caso ela por si só não gostar, problema dela, tá? E... Então pegamos mais. Agora, pessoal, pra ela, pega uma menor, tá? Agora vamos lá. Tem gente pra falar, mas parece injustiça. Gente, na natureza acontece a mesma coisa. Porque se não fosse isso, o macho não teria confiança suficiente pra poder comandar o seu território. Então, assim, na natureza, o macho é o primeiro a acordar e o último a dormir, tá? Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. O macho é o primeiro a acordar e o último a dormir. Então, assim, é uma lei que todos os calangos seguem, tá? É instinto. Então, assim, é o instinto que o bicho tem que seguir. O macho é o primeiro a acordar e o último a dormir. Mesmo que ele demore a seguir esse instinto, tá? Mas é o que a mãe natureza manda, tá? Mesmo que não signifique nada. Aqui, pessoal, faz um tempo que eu não faço uma geral aqui. Só que isso, praticamente, né? Não vai afetar muito essas baratas, não. Vou desmontar pra lá. Você mantendo umidade e colocando uma frequência de comida para elas, o resto é bem tranquilo, tá? Não tem muita dificuldade para poder manter o negócio, não. Agora eu vou fazer uma gracinha aqui pro gigante, que eu tenho certeza que ele já percebeu. Uma aranha, tá? Só que a menos que seja invadindo o terrário que você fez, a menos que ela seja invasora, você não vai pegar a aranha lá de fora, tá? Porque as aranhas lá de fora, elas pegaram tudo quanto é tipo de inseto. Ela tem que invadir o terrário propriamente dito. Ela tem que invadir o terrário propriamente dito para você poder oferecer pro seu lagarto calango. Porque aí você vai saber o que a aranha comeu, tá? Lá fora você não sabe o que a aranha comeu. E se o que ela comeu estava infectado, tá? Não estou dizendo para você criar uma população de aranha. Não é isso. Você tem que achar aranhas invasoras dentro dos seus terrários para poder usar para alimentar o seu lagarto, tá? Aranhas invasoras. Até mesmo aquelas que aparecem na parede, você não pode oferecer para o seu lagarto calango, tá? Elas têm que invadir o terrário, ficar lá dentro e não sair de maneira nenhuma, tá? Para você poder oferecer para o seu lagarto calango. Caso contrário, esqueça, tá? Porque as de fora, as que ficam no seu quarto, elas se alimentam de pernilongos, se alimentam de mosquitos, e todos esses têm bactérias, vírus e tudo mais que podem mandar o seu lagarto para outro mundo, tá? Ou seja, a óbito, tá? Mas eu não vou falar o certo, tá? Ou vai mandar ele a óbito, ou então ele vai partir para outro mundo. É o mesmo, o significado é o mesmo, tá? É o mesmo. Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E sobre essa questão que eu falei para vocês, pessoal, se você é comprometido e tudo mais, honre isso, tá? Porque eu vejo muita gente que não anda nem com o anel no dedo sequer. Honre isso, tá? Eu não tô falando isso para atacar vocês, não. Tô falando isso porque desde os tempos antigos, isso é uma tradição. Desde os tempos antigos. Vocês podem pesquisar aí quando o anel começou a ser feito. Quando os anéis começaram a ser criados. Principalmente aqueles de joia, diamante. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando.
Então assim, pessoal, desde o tempo da última rainha, acredito eu que desde o tempo da última rainha. Só que antes usava só em casamento, agora usa nas duas coisas, casamento, namoro e por aí vai, tá? Então assim, não abuse, tá? Não abuse, porque traição é pecado, tá? Isso aí, pra quem não sabe, eu falo pra vocês, traição é pecado. Veja na história de Jesus, tá? O porquê que traição é pecado, tá? Então assim, pessoal, vamos encerrar o vídeo, né? Chega de falar disso, porque ninguém merece levar marretada aqui. Então assim, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa aí, mas é porque eu tinha que falar, tá? Sobre esse assunto. Eu tinha que narrar esse assunto pra vocês, até pra não dar polêmica depois. Os calangos aqui, depois eu vou colocar formiga pra eles, né? A quantidade nessa época do ano é pouca, né? Mas pelo menos eles estão alimentados, né? Mas eu coloco aí uma quantidade grande de barata, mas como eu tinha que narrar outras coisas no vídeo, eu não podia tacar um monte de barata lá dentro, tá? Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. Ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos novos no canal. Nós estamos chegando quase a 700 inscritos. Com a ajuda de vocês, podemos chegar a 1000 inscritos no final do ano. Então, assim, pessoal, eu conto com a ajuda de vocês, né? Compartilha, Então, pessoal, como eu tava falando, né? Como eu falei para vocês, crítica ofensiva eu nem leio, tá? Então, assim, crítica ofensiva eu não respondo. Então, é isso, tá, pessoal? E antes que eu me esqueça, nós vamos estar fazendo a troca da lâmpada aqui. Só que a incubadeira não tem ovinhos aqui, tá, pessoal? Então, por isso eu só vou trocar a lâmpada, tá? Pra vocês verem que o vídeo é o mesmo, então eu deixei minha mão suja, tá? Porque isso aqui não vai sujar a lâmpada nem nada, tá? Então assim, pessoal, eu vou estar trocando a lâmpada, né? É preferível você lavar a mão, mas eu vou trocar a lâmpada aqui junto com vocês. A lâmpada é o coração da incubadeira, tá? Aí, ó, tá a 20 graus por causa do que aqui tá tudo fechado, tá? Eu nem abri a janela ainda, tá? Tá 20,3, tá? Então assim, pessoal, vamos trocar a lâmpada, né? Vamos pegar a lâmpada aqui. Não é aqui, né? Errei a gaveta. Deixa eu tirar aqui. Essas coisas aqui, pessoal, é um troço que eu não quero nem comentar, porque não merece ser falado aqui no YouTube, tá? Então, vou pegar aqui. Quando eu comprei essas lâmpadas, eu praticamente estava esperando uma, só que veio mais que uma, tá, pessoal? Então eu agradeço muito o vendedor, né? Porque foi lá da Shopee, né? Então assim, lá estava escrito uma lâmpada, tá? Lá estava escrito uma lâmpada. Deixa eu trocar de mão. Porque querendo ou não, né? A lâmpada é bem pequena, tá, pessoal? Menor que a outra, tá? Essa aqui não é da caixa. Essa que eu tô tirando, que tá queimada, ela é da caixa preta, tá? Ela é da caixinha preta. E a lâmpada, e essa lâmpada aqui é até a lâmpada do pessoal que vendeu as lâmpadas através do aplicativo da Shopee, tá, pessoal? Que é lá de São Paulo, tá? Eu não podia encostar na rolha, tá, pessoal? Com a mão suja. Prontinho. Com a mão suja, pessoal, você não pode encostar na rolha, tá? Você não pode encostar na rosca. Perdão, na rosca. Porque senão pode sim atrapalhar, tá? Com a mão suja, você não pode encostar na rosca, tá? Então por isso eu troquei de mão.
Deixa eu trocar. Deixa eu... Por isso eu troquei de mão, tá, pessoal? Essa aqui dá até pra saber que ela já tá queimada, porque ela tá preta, tá? Então assim, pessoal, a temperatura vai subir. O coisa... pra você saber, aqui ó, que eu programei 26... 26 para acender a lâmpada, 38 para apagar a lâmpada, tá? Então essa é a temperatura que eu programei. Essa lâmpada ali eu nem vou guardar ela, tá, pessoal? Eu vou essa lâmpada ali eu vou jogar ela fora, tá? Não vou nem guardar ela na caixa aqui. Deixa eu... Já tava até errando já. Primeiro põe isso aqui, né? Organizar belezinha. Opa! Isso aqui não coisa as lâmpadas, tá, pessoal? Porque a caixa é do mesmo tamanho certinho da lâmpada. Então por isso não acontece nada. Não, é claro que a gente não pode ser totalmente otimista. Mas já coisou comigo uma vez e graças a Deus nenhuma lâmpada foi queimada, tá? Nenhuma lâmpada foi queimada. E também foi acidente, né? Então assim, não é porque eu quis fazer. É porque o trem foi de uma vez, tá? Não é porque eu quis fazer. Então assim, né? Com a graça de Deus, nenhuma lâmpada vai ser quebrada. Muito menos queimada, tá? Então assim, pessoal, não pergunte sobre a questão de time, tá, pessoal? Porque assim, eu sou atleticano, mas não assisto o jogo, tá? Então assim, não sou atleticano nato que a ponto de brigar com as pessoas. Dificilmente eu assisto o jogo, tá? Só sou atleticano por coisa própria mesmo, só por diversão mesmo. Mas nem assisto o jogo, tá? E é perca de tempo você querer fazer uma besteira só porque seu time perdeu, tá? Isso aí é cagada, é falta de juízo da pessoa, tá? Então assim, pessoal, obrigado pela atenção, né? Desculpa qualquer coisa aí, né? E desculpa ter demorado essa coisa, demorado, coisas assim. E é isso, né, pessoal? Só que a incubadeira ela vai ficar desligada por causa... eu troquei a lâmpada, só que eu vou ver se eu encontro ou mais ouvinte calango, ou então ouvinte lagartixa, só para estar utilizando. Mas a questão é a seguinte... essa lâmpada queimou, foi no domingo passado, domingo atrasado, tá, pessoal? Foi antes da procissão, né, que a lâmpada queimou. Então assim... a procissão de São Cristóvão aqui de Sete Lagoas, né? Então é do dia de São Cristóvão. Então assim, pessoal, enquanto o povo tava fazendo a procissão, né? Eu tava praticamente montando, reforçando essa casa de madeira. Eu coloquei esses aqui, né? Para poder evitar que essa casinha de madeira estrague na chuva, né? Coloquei em toda a volta. Isso aqui é policarbonato alveola. Usei prego, né? Prego que eu consegui lá nas caixas de madeira do meu patrão lá, né? Então assim, eu consegui uns pregos lá, tem até alguns aqui. E fui fazendo, né? A abertura, como isso aqui é de plástico, eu acompanhei o desenho, né? Da coisa aqui, depois tem que ajeitar um pouquinho mais, até para evitar que os passarinhos se machuquem, né? Mas eles podem entrar tranquilamente lá dentro. E isso aqui vai garantir que a casinha não esquente tanto e vai garantir também que não molhe, não estrague, né? Com a chuva, o tempo, enfim. Então é isso, né, pessoal? Como o frio, né? A muda de romã que eu comprei ontem, né? Eu vou plantar ela hoje à tarde para um lugar legal lá no jardim lá que vocês viram no vídeo passado ou no vídeo atrasado que o meu jardim é uma selva, mas eu não tenho que usar fertilizante nem nada disso. Então, pessoal,
Até o próximo vídeo, obrigado pela atenção de todos, né? Compartilhe o vídeo, deixa o like, deixe seu comentário. Crítica ofensiva eu não respondo, já fica sabendo disso aí, né? Mas crítica sugestiva pode ficar à vontade. Eu leio todos os comentários, demora um pouquinho para responder, porque a rotina, graças a Deus, tá bem corrida, né? E eu fico cuidando dos bichos aqui, às vezes eu nem olho pro telefone, tá? Porque é muito bichinho que eu tenho para cuidar, tá? Principalmente porque eu tô com um projeto em mente, né, de poder coisar um formigueiro, fazer um formigueiro bacana aí e trazer pro canal do YouTube, né? Só que as formigas vão ser de decoração, não vai ser para alimentar o calango, tá? De maneira nenhuma. Sendo que quando você pega a formiga de fora, elas conseguem se repor rapidamente, mas quando é formiga criada, aí não tem como, tá? E as formigas, elas têm seus anticorpos que evitam que elas peguem bactérias, vermes e parasitas, tá? Então as formigas sabem com o que estão lidando, porque quando elas pegam parasitas, elas imediatamente morrem, tá? Então por isso as formigas, você tem 100% de certeza que quando elas estão vivas, elas não estão infectadas com vermes, parasitas, pragas e vírus e tudo mais, porque elas também são vulneráveis a isso, tá? Qualquer bactéria parasita, as formigas nem chegam perto daquele alimento, porque elas sabem que ao comer elas morrerão. Perdão, elas partirão para outro mundo, tá? Então as formigas são bem seletivas em relação a isso, tá? Obrigado a todos pela atenção, pela audiência e pela paciência, né? Até o próximo vídeo. Valeu, fui!